Nesse vídeo nós estamos tratando da CVS 5, que é do estado de São Paulo, que veio substituir a CVS 6. Esse é o segundo vídeo, então se você perdeu a primeira parte, vai lá que nós temos um vídeo desde o começo. Aqui nós estamos já na seção 3, falando de pré-preparo de alimentos. Então, nessa sessão de pré-preparo, vai falar um pouco sobre retirar os produtos da embalagem original, que na área de pré-preparo não é permitido o contato entre alimentos crus, semi-preparados e aqueles prontos para o consumo. Então, a área de pré-preparo, geralmente a gente orienta que tenha separação por uma barreira física, né, gente? Seja uma outra sala ou seja separado por um vidro, enfim, né? Aqui fala também sobre descongelamento de alimentos, que deve ser realizado de acordo com a orientação do fabricante. E vem toda aquela orientação que a gente já sabe, que é proibido descongelar alimento em temperatura ambiente, que é permitido, e o correto, né, descongelamento do freezer para a geladeira, ou aqui na CVS 5 dá a oportunidade e tem aqui como orientação descongelamento em micro-ondas, tá? O descongelamento lento deve ser efetuado sob refrigeração, como eu disse, em temperatura inferior a 5 graus. Após o descongelamento, o produto não deve ser recongelado, tá? E aqui tem uma informação que também gera muita dúvida sobre dessalga. Então, muita gente, quando vai dessalgar, seja uma carne seca, seja um peixe, coloca na água e deixa em cima da pia. Todo dessalgue precisa ser feito sobre refrigeração. E a CVS 5 ela diz, no seu artigo 38, para dessalgar carnes e pescados, deve ser seguidas as recomendações do fabricante, utilizando água potável sob refrigeração até 5 graus, tá certo? Ou em água sob fervura. Então, ou você vai deixar na geladeira, ou você vai fazer essa dessalga no fogão, fervendo esse alimento, tá? Aí tem a questão da higienização de hortifrutis, falando que deve ser em local próprio, com água potável e utilizando os produtos aprovados, regulamentados pela Anvisa, tá? Então aqui, deve-se atender às instruções recomendadas pelo fabricante, porque esses sanitizantes de hortifruti têm N marcas, dosagens, então isso também deve ser um item de capacitação do colaborador, né? A higienização compreende a remoção mecânica das partes deterioradas, aquilo que a gente sempre tira, né? Aquilo que está murcho, tal. Fazer a limpeza, que é a primeira etapa em água potável, seguida a desinfecção por imersão em solução desinfetante. Quando essa for realizada com solução clorada, os hortifrutis devem permanecer imersos por 15 a 30 minutos, de acordo com a recomendação do fabricante, e deve ser feito o enxágue final, tá bom? Aí aqui, gente, tem toda aquela descrição que, por exemplo, se for feito com hipoclorito, 10 mililitros ou uma colher de sopa de hipoclorito na concentração de 2,5%, diluído em 1 litro de água. Então é aquilo que a gente orienta. Se você não tiver nenhum produto X da marca XY, você pode usar o hipoclorito, né? Então uma colher de sopa para cada litro d'água. E aí deve ser afixadas instruções facilmente visíveis e compreensíveis sobre o correto procedimento no local onde ocorre essa operação. Isso, gente, é muito importante, porque seja hipoclorito, seja qualquer produto, é um produto químico. É necessário orientar os colaboradores, é necessário fazer o informativo, deixar afixado onde esse procedimento é realizado. Lembrando que o produto químico, ele elimina bactérias, elimina micro-organismos, mas ele é nocivo à saúde se mal utilizado. Se for utilizado numa concentração maior, pode ser nocivo à saúde. E se é utilizado numa concentração menor, não atinge o objetivo, que é exatamente eliminar os micro-organismos. Então, é necessário, os colaboradores de cozinha, muitas vezes, não têm esse conhecimento prévio, então é necessário. E também, você acabou de contratar um colaborador, veio de um outro estabelecimento, de um outro local,
Ah, mas lá eu fazia assim, porque às vezes o produto era diferente, o procedimento era diferente, a marca do produto era diferente, então é necessária essa capacitação, tá bem? Aí nós vamos entrar na seção 4, que diz preparo dos alimentos. Então, a cocção é a etapa onde os alimentos são submetidos à temperatura térmica por um determinado tempo, devendo atingir no mínimo 74 graus, tá? Outras operações, combinando-se um tempo de duração sob determinada temperatura, pode ser utilizados. Então, nesse caso, se você olhar a RDC, ela fala 70 graus. Aqui na CVS 5, fala 74 graus, tá? A cocção por fritura deve atender os seguintes requisitos. Então, o que é cocção sob fritura? É fritura em bastante essa o óleo e gordura utilizado não deve ser aquecido a mais de 180 graus. Por quê? Porque esse óleo, né, essa gordura vai saturar, vai gerar compostos que são nocivos à saúde, né? A reutilização do óleo só pode ser realizada quando este não apresentar quaisquer alterações nas características sensoriais, como cor, sabor, odor, ou não apresentar formação de fumaça ou espuma. Se isso ocorrer, deve ser desprezado. Gente, isso é uma coisa muito séria, porque o óleo saturado, o óleo que já foi utilizado por muito tempo, realmente é muito nocivo à saúde, tá? Fora que a qualidade do alimento fica muito prejudicada, né? Às vezes a pessoa acha que não, mas quem está consumindo sabe que é um óleo de má qualidade. Para ser reutilizado, o óleo deve ser filtrado. Então aqui descreve, né, todas as providências, então inclusive o descarte, gente, desse óleo, né? O óleo não pode ser descartado na rede de esgoto, nem águas pluviais, então não posso jogar nem no esgoto, nem na sarjeta do local, tá? Porque entope tubulações e provoca poluição. Óleos de fritura utilizados devem ser reciclados por empresas que as utilizam para a fabricação de biodiesel, sabões ou tintas. Só que isso aqui, às vezes a pessoa fala assim, vou dar para o meu funcionário. Não, precisa ser retirado e existe POP específico para isso, para que seja retirado por uma empresa que vai dar uma destinação correta. Se você dá esse óleo, você manda esse óleo para qualquer empresa que você não sabe a destinação, isso no ato de um problema de fiscalização ambiental, você pode sofrer sanções, tá certo? Pode vir a ser penalizado, tá bom? Aí tem a polêmica dos ovos, né? A utilização de ovos. Os ovos podem estar contaminados por salmonela, tanto a casca como a gema, como a gente bem sabe. A qualidade sanitária das preparações à base de ovos pode ser garantida com os seguintes procedimentos. Então, aqui fala muito detalhadamente, então aqui. Os estabelecimentos comerciais devem reconhecer a qualidade dos fornecedores de ovos e as aves que realizam essa postura. São proibidos as preparações onde os ovos permaneçam crus ou mal cozidos. Os ovos devem ser fervidos por 7 minutos e devem apresentar a gema dura. Isso pra gente é uma polêmica, uma dor de cabeça, porque a gente vê programas de TV em muitos lugares mostrando preparações com ovos crus. E não tem uma só semana que a gente não responda essa pergunta, por quê? As pessoas dizem, mas alguém fulano come, tal restaurante está servindo ovo com gema mole. Isso está aqui especificado, gente, ó. Vou ler de novo, né? São proibidas as preparações onde os ovos permaneçam crus ou mal cozidos. Então, isso está no item 2, artigo 43, item 2, tá? Devem ser utilizados ovos pasteurizados, desidratados ou cozidos em preparações sem cocção. Então, vai precisar fazer uma maionese, quer fazer uma maionese caseira? Utiliza o ovo pasteurizado. O ovo pasteurizado é uma caixinha super prático, super seguro, tá certo? O conteúdo do ovo não deve entrar em contato com a superfície externa da casca, então é proibido vender ovos com casca rachada, é proibido usar ovo com casca rachada ou suja nas preparações de alimentos. Então,
a manipulação de ovos, ela precisa ser olhada com outros olhos. A gente precisa ter uma atenção especial. Armazenar os ovos preferencialmente refrigerados, conferir o prazo de validade, não reutilizar as embalagens de ovos, né, para outra finalidade. Não é recomendável a lavagem de ovos por estabelecimentos comerciais de alimentos ou serviços de alimentação. Geralmente, as grandes granjas realizam a higienização automatizada dos ovos. Estudos científicos têm mostrado que a lavagem dos ovos para produzir ovo líquido de uso industrial não tem influência na qualidade microbiológica do produto final, que sofrerá pasteurização, desde que a matéria-prima seja de boa qualidade. A lavagem dos ovos pode reduzir a carga microbiana da casca, porém, alguns agentes químicos utilizados nessa lavagem podem causar danos físicos ao produto, facilitando a entrada de micro-organismos através da casca. Gente, o que quer dizer isso então? Vamos lá. Os ovos nas granjas, eles já são lavados mecanicamente. Quando você recebe esses ovos, para lavar esses ovos na unidade, no restaurante, a lavagem de ovos, o produto químico, ele vai prejudicar, ele vai alterar as características desses ovos, tá certo? E aqui ainda tem essa frase, facilitando a entrada de micro-organismos. A casca do ovo é uma casca porosa. Então, na medida em que a gente tira essa proteção, né, quando você vai lavar, vai passar uma buchinha, vai esfregar, você vai permitir que micro-organismos, até que estejam naquela esponja, entrem dentro do ovo, tá? Então, não é um procedimento seguro. E aqui diz, ó, artigo 43 da CVS 5, tem várias orientações a respeito do consumo de ovos, inclusive essa orientação: não é recomendável a lavagem dos ovos, tá bom? O artigo 44 fala sobre o resfriamento e armazenamento de alimentos pré-preparados, né? Deve ser realizado em equipamento de refrigeração e os produtos devem estar identificados com nome, data de preparo. Então isso, gente, a gente vai falar várias vezes sobre isso, né? Aquilo que vai para uma geladeira, para um freezer, que foi já manipulado, preparado, seja em qualquer das etapas, precisa estar coberto ou protegido, embalado, devidamente identificado. Identificado com que tipo de informação? O que é, né? Então, a data de produção, de manipulação e a validade, tá certo? O processo de resfriamento de um alimento preparado deve ser realizado de forma a minimizar o risco de contaminação cruzada. Então, de novo, dentro de uma geladeira, vamos pensar, de uma câmara fria, por que a gente orienta que tudo precisa estar coberto? Por quê? Dentro de uma geladeira, de um freezer, ocorre a movimentação desse ar. E esse ar, ele leva junto consigo tudo que está no ar. Então, se aquele equipamento tiver algum tipo de contaminação, ou se tiver, vamos pensar assim, tem uma fruta que não foi higienizada. Aquela bactéria, aquele micro-organismo daquela fruta vai pelo ar num alimento que já está preparado ou pré-preparado. Então, tudo tem que estar tampado, devidamente identificado. E a questão, por exemplo, de resfriamento, eu sempre oriento utilizar recipientes próprios. Então, de novo, se eu pego uma quantidade muito grande de molho e coloco num recipiente alto, né, e fundo, o centro geométrico vai demorar muito a atingir a temperatura de segurança. Então, se você tem um recipiente baixo e largo, a área a área em que o ar frio, né, o ar vai circular, vai ser muito maior. Então, você tem a segurança do alimento garantida e chegar na temperatura de segurança mais rapidamente, tá bom? Aqui, nós temos a temperatura do alimento preparado deve ser reduzida de 60 graus a 10 graus em até 2 horas. Então, ó, você tem 2 horas para trazer o alimento de 60 para 10, olha aqui.
em 2 horas. Então isso depende muito do recipiente que se está utilizando, tá certo? E aqui, ó, em seguida o mesmo deve ser conservado sob refrigeração a temperaturas inferiores a 5 graus ou congelado a temperatura igual ou inferior a 18 graus negativos. Então significa que quanto mais rápido eu saio, né? Quanto mais rápido é o choque térmico, vamos dizer assim, que sai do quente para o frio ou para o gelado ou congelado, maior é a eficiência, né? E menor risco sanitário a gente corre, né? Então, quanto mais rápido o resfriamento, com mais rápido o choque térmico, melhor para o alimento, tá bom? Aí na seção 5 fala sobre a distribuição de alimentos preparados, então fala a respeito dos alimentos que estão sendo distribuídos, né? Então, nas pistas, no balcão, nos buffets, enfim, os alimentos devem estar protegidos contra poeira, insetos, pragas, tais como gotículas de saliva. Então, já era obrigatório, mas agora é muito mais, aquele protetor salivar, né, de vidro acrílico, em cima das pistas, né, nos buffets, enfim. Os alimentos expostos para o consumo devem obedecer os critérios de tempo e temperatura. Então, a questão dos alimentos quentes acima de 60 graus, alimentos frios no máximo até 10. Então, nas pistas, lá nos buffets, então o alimento quente tem que estar a temperatura mínima, gente, tá? 60 graus, por no máximo 6 horas. Abaixo de 60, então se esse alimento não atingir os 60 graus ou não está sendo possível manter 60 graus, no máximo 1 hora, tá? E a mesma coisa os alimentos frios. Então, se tiver 10 graus, máximo 4 horas. Entre 10 e 21, então se você não conseguiu, o equipamento não está mantendo 10 graus, de 10 a 21, no máximo 2 horas, tá bom? Aí, a água no balcão, né? Aquele balcão térmico, então deve ser trocada diariamente e mantida a temperatura de 80 a 90 graus. Claro que se o alimento precisa ficar a 60, né, a água ela tem que estar muito mais quente. Então, de 80 a 90 a água e deve ser trocada diariamente, tá bom? Os ornamentos utilizados, né, os ornamentos localizados na área de consumação não devem constituir fonte de contaminação. Isso é uma coisa que a RDC também fala, contempla, por quê? Muitas vezes a pessoa em cima do balcão, do buffet, quer colocar um vaso, um ornamento, um enfeite, enfim. Se eu tenho um vaso com terra, o que tem na terra? Tem bichinho, vai pousar qualquer inseto e esse inseto facilmente vai passar para o alimento, tá certo? Então, em cima na área de alimentos, quando eu estou falando em cima, mas assim, na área de exposição a alimentos, a gente não deve ter nenhum tipo de planta, ornamento que favoreça, facilite essa contaminação, tá bom? E ainda, mas eu vou colocar uma planta, um ornamento de plástico. Piorou, né? Porque vai juntar pó e aí junta pó junto com gordura, muito mais difícil a higienização, tá bom? E aí também tem a questão do fluxo de ar, né? Então, ventiladores e ar-condicionado são permitidos, desde que o fluxo não incida diretamente sobre os alimentos, tá certo? E também, no caso de um ar-condicionado ou de um ventilador, deverá haver um POP para higienização do filtro, enfim, desse equipamento, tá? Aí tem a questão, por exemplo, recebimento de dinheiro, né? Então, a mesma pessoa que está manipulando o alimento não deve receber dinheiro, não deve manipular cartão de crédito. Aqui, deve ocorrer em uma outra área de preferência e funcionário responsável específico para essa atividade, tá bom? Então, o funcionário colaborador que está manipulando o dinheiro, que está manipulando, fazendo a parte financeira, não deve manipular alimento. É permitida a reutilização de alimentos para fins de doação gratuita, incluindo sobras. Então, isso é uma coisa que a gente sempre precisa pontuar. O que é sobra e o que é resto, tá? A sobra é aquele alimento que ficou na cozinha,
que não foi para distribuição, a sobra é aquilo que ficou na geladeira, uma salada que não foi distribuída, um arroz que ficou no banho-maria, enfim, aquilo que ficou na cozinha sob uma temperatura controlada. Aquilo que foi para distribuição, que está no buffet, que está no richô, aquilo é resto, gente, tá bom? Aquilo que sobrou no prato do cliente é um resto ingesta, tá? Só para fazer esse tipo de diferenciação, tá bom? Vamos lá então. Na seção 6, guarda de amostra. Então, isso é uma grande orientação da CVS 5, que inclusive a RDC não cita. A RDC 216, que a gente tanto fala, ela não cita especificamente coleta de amostra. Já na nossa legislação, na CVS 5 aqui do Estado de São Paulo, então fala especificamente sobre coleta de amostra, todo passo a passo. Então, quais são os lugares em que a coleta de amostra é obrigatória? Então, vamos lá, ó aqui. Vou até ler esse parágrafo, que é o artigo 52, que eu acho muito importante. Para auxiliar e esclarecer a ocorrência de doença transmitida por alimento, deve ser guardadas amostras de pratos prontos elaborados em serviço de alimentação, que oferecem refeições prontas para alimentação coletiva, tais como, então vamos lá, cozinha industrial, restaurantes comerciais por quilo, buffets, cozinhas e restaurantes de escolas, creches, asilos, presídios e hospitais. Os alimentos devem ser colhidos na segunda hora do tempo de distribuição, utilizando-se os mesmos utensílios empregados na distribuição e de acordo com o seguinte método de colheita. Então aqui, aquela orientação, o saco deve ser estéril, no saquinho se coloca então o que está coletando. Então, por exemplo, feijão. Então, a data, o horário e quem coletou. Então, o funcionário Maria coletou lá o nome do responsável. Gente, isso muitas pessoas realmente não conhecem esse procedimento de coleta de amostras. Eu tenho um vídeo falando sobre coleta e vira e mexe eu respondo muitas perguntas. Então a pessoa, é um saquinho para cada alimento? Sim. Todo alimento tem que ser coletado? Sim. Quando são muitos itens, então a gente dá preferência para os alimentos de alto risco, aqueles que têm uma maior probabilidade de contaminação. Mas, por exemplo, asilos, creches, escolas, a gente coleta até a água que está sendo realizado, que está sendo preparado os sucos, tá bom? Então aqui, o colaborador, quem vai realizar a coleta, higieniza as mãos, abre a embalagem com o saco, sem tocar e sem soprá-lo. Olha, parece incrível que a gente tenha que fazer esse tipo de comentário, de orientação. Colocar a amostra do alimento no mínimo de 100 gramas. Então, por que 100 gramas? Porque é geralmente a quantidade que o laboratório solicita. Se tiver uma quantidade menor, pode, mas a legislação preconiza no mínimo 100 gramas, tá certo? Então, coletou 50, não vai, se precisar fazer o recolhimento disso, e se houver uma inspeção sanitária, uma autoridade sanitária fizer uma auditoria, isso pode ser um ponto crítico, tá? Retirar o ar, se possível, e fechar a embalagem. Temperatura e tempo de guarda dos alimentos. Então, aqui, também nem preciso descrever, mas é importante saber que aquilo que foi distribuído na refrigeração, então as saladas, por exemplo, devem ser guardadas no máximo a 4 graus. Então, vão ficar na geladeira. E os alimentos quentes vão ser guardados no freezer, menos 18 graus, tá certo? Por 72 horas. Então, por que 72 horas, gente? 72 horas é o prazo, o tempo que, por exemplo, um micro-organismo pode estar incubado no seu organismo, incubado no organismo da pessoa. Então, é o tempo de incubação de vários micro-organismos, tá certo? Aqui nós temos, então, agora a seção transporte de alimentos. Aqui, serviço de alimentação, estabelecimentos comerciais que transportam alimentos devem apresentar a relação individualizada de cada veículo transportador e suas características técnicas.
Então aqui cita um artigo 87 da Lei Estadual 1083 de 1998. Então fala todas as características de um veículo que está transportando alimentos. Além do que, como eu disse, nós temos a CVS 15 também, que fala sobre transporte de alimentos, tá? Aqui fala então todo o detalhamento das características do veículo. Então, lógico, o veículo que está transportando alimento, ele não pode estar transportando outros itens. Está transportando alimentos, mas está transportando planta, está transportando embalagem, então o veículo que transporta alimento tem que ser exclusivo, tá? Aí o compartimento de carga tem que ser liso, tem que ser de material atóxico para facilitar a higienização. O controle térmico deve ser também comprovado por uma planilha. Então, o veículo que transporta alimento, ele deve transportar junto com ele uma planilha que vai dizer que a temperatura de dentro do veículo, a temperatura do alimento, então, a temperatura saiu da cozinha a 70 graus, chegou na distribuição, a temperatura, então, essa planilha tem que acompanhar o veículo de transporte, tá? Aqui é o que eu falei, no item 55, o serviço de alimentação devem possuir um POP que descreve o método de higienização do veículo. Então, tem que se elaborar um POP específico para que esse veículo seja higienizado e a frequência. Então, não é só como, é quando. A cada quanto tempo esse veículo que transporta alimentos, seja refeição ou seja alimento, precisa ser higienizado, tá? Aí tem todo aqui o detalhamento de como esse veículo precisa ser higienizado. Óbvio, produtos registrados no Ministério da Saúde, né, da Anvisa. Aqui todo o detalhamento desse procedimento, tá? Aí aqui, ingredientes, matéria-prima, embalagens, alimentos preparados, prontos ou não para o consumo, não devem ser transportados em contato direto com o piso. Então, é necessário que o veículo também tenha aqueles pallets, tá? Que o alimento vá em cima desse pallet, tá bom? Aqui, para evitar danos ou contaminações, eles devem estar preparados e protegidos sob prateleiras, estrados ou pallets. Então, aqui, esse pallet também tem que ser lavável, de material atóxico, né? Enfim, não é permitido o transporte concomitante no mesmo compartimento de carga de alimentos preparados ou industrializados crus, semiprocessados ou prontos para o consumo. Ingredientes, matéria-prima. Então, assim, o que quer dizer aqui? Que eu não posso estar transportando, o alimento pronto e no mesmo compartimento um hortifruti sem higienização, tá? Não posso estar transportando embalagem, como eu já disse anteriormente, tá bom? Durante o transporte de alimento preparado ou industrializados crus, quando apresentados em volumes a ser fracionados, os produtos devem apresentar um rótulo com, no mínimo, as seguintes informações. Então, nome do produto. Então, é sobre aquela planilha também que eu disse anteriormente, né? Então, durante o transporte de alimento preparado ou industrializados crus ou semiprocessados ou prontos, quando apresentados em volumes a ser fracionados, os produtos devem apresentar um rótulo com, no mínimo, as informações: nome do produto, nome da empresa produtora com seu endereço, prazo de validade e instruções sobre a sua conservação, tá? Então, imagina outra situação. Olha, eu estou vendendo, sei lá, castanha. Vou mandar, então, essa castanha, mas ela vai ser fracionada lá. Mas isso, quando for fracionado, e ainda junto com esse volume maior, tem que ter todas as informações. E quando for fracionado, como eu já citei anteriormente, essas informações também têm que ser passadas para os volumes menores, tá bom? O transporte do alimento deve ser realizado em condições de tempo e temperatura que impeçam a contaminação, o desenvolvimento de micro-organismos
Então, por isso que há necessidade da planilha de acompanhamento para provar que esse transporte está sendo feito de maneira correta. Então, qual é a temperatura que ele sai do ponto de origem, qual é a temperatura que ele chegou no seu destino, tá bom? Alimentos perecíveis preparados ou industrializados crus devem ser conservados sob refrigeração ou congelamento. Devem ser transportados em compartimentos de carga fechados, com a temperatura controlada por um termômetro fixo. Ao ser carregado, o compartimento de carga deve estar pré-condicionado com a temperatura do produto. Então, veja, aqui eu vou transportar um sorvete. Ok, então esse compartimento do veículo, antes de eu colocar esse sorvete, ele já deve estar na temperatura de menos 18, para a hora que eu colocar esse sorvete, ele manter essa temperatura, tá? E esse é aquele caso em que o próprio veículo já tem que ter o termômetro calibrado, o termômetro, né, fixo, enfim, que vai monitorando a temperatura do transporte desse alimento, tá? Então, não necessariamente a gente está falando de alimento transportado, também, mas, por exemplo, aqui, um alimento industrializado, né? Pronto para o consumo, que é o caso desse exemplo que eu dei do sorvete, do iogurte, enfim. Esse alimento, quando ele for colocado dentro do compartimento de um veículo, esse veículo já tem que estar com a temperatura correta para recebê-lo. Então, ele vai sair de uma expedição, o sorvete a menos 18, entrar no caminhão a menos 18, tá certo? Enfim. O compartimento de carga deve estar pré-condicionado, como eu disse, e aí com a menor temperatura da conservação, tá? Durante todo o período e tempo do transporte, por horas ou dias, os alimentos perecíveis preparados aqui devem encontrar-se em conformidade com as temperaturas do artigo 24.